Eu sou o professor Renato Machado e hoje nós vamos conversar um pouco sobre religiosidade. A religiosidade é talvez a melhor maneira de nós começarmos a compreender, a estudar e aprofundar a questão do fenômeno religioso. Muitos autores, muitos pesquisadores da área preferem começar a tratar do fenômeno religioso a partir das tradições religiosas, que são exatamente os marcos históricos das grandes experiências religiosas que a humanidade já teve. Pessoalmente, eu prefiro começar pelo inverso, e o inverso é começar por aquilo que o ser humano experimenta universalmente antes de chegar a uma tradição religiosa. E o primeiro passo para isso, eu acredito que seja compreendermos a religiosidade, que é a dimensão básica, fundamental da transcendência e da experiência religiosa humana. Religiosidade, é uma opinião muito particular minha, se relaciona com uma dimensão do fenômeno religioso que tem a ver com um dos significados da palavra religião, que é religar. O ser humano busca religações, busca sentidos, complementos para a vida. O ser humano sempre se sente incompleto. Nós passamos a vida toda buscando alguma coisa. E esta grande busca existencial por um sentido completo, pleno para a vida, pode ser identificada dentro do fenômeno religioso como religiosidade. A religiosidade se manifesta principalmente pelas grandes perguntas que nós fazemos na medida em que crescemos, amadurecemos, nos conscientizamos da vida, vamos criando novas formas e visões de perceber o mundo e, principalmente, as grandes perguntas que vão surgir diante da consciência do não ser, ou seja, da consciência de que nós, por sermos vivos, acabamos morrendo. Isso tudo compõe o quadro da religiosidade, que é um fator que acompanha a humanidade inevitavelmente. Todos nós somos humanos também porque fazemos essas grandes perguntas e questionamentos, e que também é pintada, também é desenhada de acordo com as questões do contexto em que se vive. As manifestações de religiosidade na antiguidade, na Idade Média, enfim, podemos escolher qualquer período histórico, eram caracterizadas por aquele contexto. E aí, então, chegamos num ponto que é muito importante, onde nós encontramos manifestações de religiosidade no contexto atual. E aqui eu quero chamar a atenção logo para um fator que eu considero imprescindível para compreender a questão religiosa hoje. Nós não podemos procurar a questão da religiosidade, por exemplo, exclusivamente naquilo que as tradições religiosas já têm como caminhada histórica, como, enfim, como maneira de lidar com o fenômeno religioso. A religiosidade, por ser humana, se manifesta naquilo que o ser humano expressa como busca de sentido. Por isso, o primeiro lugar para procurar a religiosidade, de novo, opinião minha, mas bem embasada por alguns autores que já estudo, é na cultura e na arte. Por isso nós estamos vendo aqui ao fundo um clipe que faz parte de um documentário sobre a banda U2, um documentário de 1988, e esse clipe aqui é de uma música chamada I Still Haven't Found What I'm Looking For. A banda, nesse documentário, vai até uma igreja do Harlem e grava lá com um coral e, de certa forma, se dá conta que aquela música era muito mais do que eles pensavam. Esta música, opinião minha novamente, ela expressa muito bem o que é religiosidade, porque a tradução, do título da música significa exatamente isso. Eu ainda não encontrei o que estou procurando. A religiosidade são as grandes perguntas que nós fazemos e que não tem respostas fáceis. Ou eu diria, não tem respostas que nós possamos compreender e apreender durante o nosso tempo de vida. São praticamente perguntas sem respostas e que talvez tenham respostas no infinito, naquilo que a gente talvez encontre como plenitude para a vida. E vocês aí,
Como é que vocês compreendem religiosidade? Onde vocês encontram manifestações de religiosidade fora das tradições religiosas? Onde vocês conseguem identificar essas expressões de busca por um sentido pleno para a vida em produções artísticas, como música, cinema? Onde é que está a nossa religiosidade? Valeu, obrigado por terem assistido, continuamos juntos.